Olá, caros amigos e amigas, que a paz de Deus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. O Espiritismo, pautado na codificação kardeciana, nos esclarece através das elucidações dos imortais, contido no Livro dos Espíritos, que é um repositório dos ensinos ditados pelos espíritos superiores, nos diz que todos os espíritos precedem do mesmo ponto de partida, ou seja, que todos nós, os espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes, isto é, sem saberes, sem conhecimentos, sem consciência do bem e do mal. Porém, aptos a adquirir tais conhecimentos através das experimentações, das vivências, nas provações de determinadas missões, com os fins de esclarecimentos que nos fazem chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, que nos é descoberta gradativamente e à medida que vamos evoluindo moral e intelectualmente, encontramos nesta perfeição a pura e eterna felicidade. O espírito, ele é constantemente lapidado e, para o desenvolvimento de suas faculdades, ele é inserido num contexto social que mais lhe será proveitoso. É a marcha do progresso, conforme está na orientação dos Espíritos, na questão 779 do Livro dos Espíritos, que descreve que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos, obviamente, progridem simultaneamente, do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros, por meio do contato social. As provações constroem as bases que dão o suporte aos ensinamentos que são as alavancas do progresso. Um dia, os mistérios das coisas ainda ocultas aos espíritos serão naturalmente expostas, e o véu se levantará aos nossos olhos à medida que vamos nos depurando, compreendendo certas coisas que nós ainda não possuímos e não compreendemos. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como por vezes a vida na terra. Porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Os espíritos concorrem com a harmonia do universo, sendo os ministros de Deus, executam as vontades de Deus, conforme também descreve e elucida a questão 557 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos deveres a cumprir, cada um segundo as suas capacidades, mas todos temos compromissos. E, inevitavelmente, todos nós iremos percorrer a escala ascendente da evolução. Isso é o que indica a questão 783 do mesmo livro. O homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência nos assinalou. Mas a velocidade e a qualidade dessa trajetória depende exclusivamente das nossas escolhas. As consequências das más escolhas evidentemente gerarão uma pausa
no processo e uma estagnação na aprendizagem, retendo o espírito na situação em que se encontra, até que possa arcar com o ônus gerado e reiniciar o aprendizado, retificando erros que agora expia. E no caso das consequências das boas escolhas ou das escolhas assertivas no caminho do bem, está claro que haverá naturalmente um progresso na aprendizagem, no entendimento e na assimilação do conteúdo proposto, naquela fase evolutiva do espírito, aprontando-o para uma gratificante e uma nova etapa. Cabe aqui um adendo bem pertinente, trazendo a orientação dos Espíritos agora na questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz que nós devemos fazer o bem no limite de nossas forças, pois nós responderemos por todo o mal que resulte de não havermos praticado o bem. Ou seja, não nos basta não fazer o mal. Ficar apáticos, ou como se diz, ficar em cima do muro. Nós temos que praticar o bem, para favorecer o próximo que está caminhando, e a nós mesmos que estamos também caminhando neste fluxo contínuo, neste contrato social. E se ainda estendermos este mesmo entendimento, não nos adianta estagnarmos também na parte intelectual, no que possuímos agora, no hoje, mas buscar sempre que possível, também no limite de nossas forças intelectuais, os conhecimentos necessários para sairmos da ignorância, que nos prende nesta fase primitiva ou nesta fase do agora. E por favor, entendam, ignorância no sentido de ignorar o que não conhecemos, não no termo pejorativo, no termo de agressivo, mas do não saber, de não ter aprendido. Nós não podemos nos acomodar estando onde estivermos, nas questões também intelectual. Não importa se somos graduados, pós-graduados, nas questões acadêmicas, ou se nós estamos nas questões religiosas, culturais, mesmo fora da academia, sendo os mestres ou doutores da lei, como se dizia antigamente, ou senhores do saber, em qualquer área do saber. Nós não podemos nos acomodar, pois nós não sabemos de tudo. Sempre teremos algo a aprender, algo a estudar. Quando se para, nós estagnamos e nós freamos, por assim dizer, a evolução. E nós temos que caminhar, sempre aprender mais. Quanto mais ascendermos na escala evolutiva, nós nos distanciamos do ponto de partida. Mais nos aproximamos da perfeição intelecto-moral e, consequentemente, da felicidade suprema que nos aguarda, digamos de passagem, alegoricamente, ansiosa. A felicidade suprema nos aguarda ansiosamente, de braços abertos, como uma figura, uma imagem que nós possamos ter. No 8º item da conclusão do Livro dos Espíritos, há uma reflexão questionadora sobre de que os Espíritos trouxeram
Se os espíritos trouxeram uma moral nova qualquer, de qualquer forma superior ao que disse Cristo, ao que trouxe Cristo, há essa reflexão, há esse questionamento. E o entendimento, obviamente e claramente, é que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, do que trouxe Jesus. E nem houve a pretensão neste sentido, pois acreditamos que a moral do Cristo é insuperável. O amor foi enfatizado em sua maior instância. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo. E aí está contido todas as leis morais. E continua a reflexão no item 8, que antes de Cristo os homens tinham as leis de Moisés, as leis mosaicas, literalmente cravadas no Decálogo. E a doutrina do Cristo, a doutrina do Mestre Jesus, também se acha contida no Decálogo. As ações, meus amigos e amigas, vieram justamente complementar umas às outras, como parte estrutural, natural e pedagógica, a fim de dar subsídios morais aos seres. Em nenhuma etapa do desenvolvimento, o ser espiritual fica desprovido das boas aventuranças da divina providência. Em nenhuma etapa da escala evolutiva ficamos à mercê da nossa própria sorte, sem termos a opção de veicularmos o nosso arbítrio na direção do bem e da boa moral. No profundo respeito à intelectualidade do ser e no entendimento do mesmo em sua linha temporal, rege a espiritualidade maior no sentido de não corromper consciências. Como que se diz? Cada qual no seu tempo, cada um no seu passo, mas jamais desprovidos de bons exemplos, de bons ensinamentos, de bons espíritos. Naturalmente, as sociedades são compostas de seres heterogêneos, justamente para que os mais adiantados possam, de alguma forma, exemplificar os que vêm caminhando e o fluxo se faz de forma contínua. Por assim sendo, temos alguma coisa de providencial nas eclosões espirituais do século XVIII, nas manifestações espíritas, que se produziram simultaneamente em todos os pontos do globo, de forma ostensiva. Nessas manifestações, não em um único homem desta vez, ou em um profeta que veio nos advertir. A luz, ou as luzes, surgiram por toda parte. Em todo o mundo novo, que se desdobra às nossas vistas, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela constantemente, e que a nossa revelia
toma parte em tudo que fazemos. As comunicações com os seres além-túmulo deram em resultado fazer-nos conhecer, compreender a vida regressa, a nossa vida presente e prever a vida futura, o que nos espera. Eis que desponta o Consolador prometido na terceira grande revelação na obra dos Espíritos. Com licença. Dessa forma, o Espiritismo não veio trazer uma moral nova, pois a mensagem de Jesus é insubstituivelmente maravilhosa. O governador espiritual do homem vivenciou o amor, sintetizou as 10 leis mosaicas em apenas 2 e inseriu o verbo amar em 3 partes destas 2 grandes leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. E implanta o seu evangelho de amor entre os homens. Se com Moisés, a primeira revelação nos trouxe a justiça de Deus, nos mostrando o que fazer, Cristo nos trouxe o amor de Deus e nos mostra como fazer. Desce dos céus a estrela de primeira grandeza e encarna entre os homens o Rabi da Galileia. Dissemina o amor entre os encarnados e desencarnados, pois sabia, Mestre Jesus, que essa lição iria ecoar pelo universo adentro e nos acompanhar pela eternidade afora. Jesus foi tão importante para a história da humanidade que a dividiu ao meio, antes e depois de Cristo. Dividiu o maior compêndio moral já escrito e lido pelos homens, a Bíblia. E foi dado tudo que veio antes de Cristo como velho, no Velho Testamento. E tudo que veio após Cristo como novo, no Novo Testamento. 18 séculos passados da vinda de nosso irmão maior. E a divina providência encaminha um outro missionário. Que conseguisse falar de igual para conosco, que conseguisse entender, explicar, ordenar, coordenar os fatos, os acontecimentos, os ditos paranormais e até fantásticos, e pôr em ordem lógica, por uma razão nos fatos, por uma razão nesses acontecimentos. E a terceira revelação se firmava com a tríplice aliança da ciência, da filosofia e a religião, do religare. Reencarna na Terra o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. No recente dia 3 de outubro de 2021, comemoramos 217 anos do nascimento de Allan Kardec, em Lyon, na França.
discípulo da renomada escola de Pestalozzi na Suíça, bacharel em ciências e letras, conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, lecionava química, física, matemática, astronomia, aritmética, fisiologia. Allan Kardec passou a estudar os fenômenos espirituais, dando início à codificação kardeciana. Codificar significa reunir textos, documentos, extratos oriundos de diversas fontes provindas por diversos espíritos, supervisionados pelos mentores das mais alta estirpe moral e intelectual, sobre a governança do próprio Cristo, recebidos por diversos médios em línguas, tempos e locais diferentes. A codificação da obra dos Espíritos está pautada no Pentateuco Espírita, composta, evidentemente, por 5 livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita. Não básica por simplicidade, mas básicas por ser basilares, por dar a origem da obra. Kardec abraça a humanidade e regula o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados e abre as portas de um mundo maravilhoso onde a eternidade nos aguarda sorrindo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860 e está contido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos e amigas, nós devemos nos esforçar para soltar as amarras da ignorância o quanto antes possível e, consequentemente, livrar-nos do sofrimento, podendo assim estarmos aptos a ajudar o nosso próximo, nos colocando como simples instrumentos de trabalho nas mãos da espiritualidade maior, cooperando com a obra de Deus. Para isso, devemos compreender que a natureza não dá saltos e estudar também é preciso. A fim de facilitar sempre nesse processo, a campanha Comece pelo Começo, lançada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 1972, deu ampla visibilidade às obras básicas do Espiritismo. É um convite a iniciar e reiniciar o estudo da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, por meio das obras básicas do Espiritismo, ou seja, pela codificação espírita, que é constituído, como dito, por 5 livros publicados por Allan Kardec na França, no período de 1857 a 1868. A começar com o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Obviamente, esse grupo de amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, orientados, inspirados para essa campanha,
que vem forte, que ano que vem completa 50 anos de campanha, de apelo, de recomeçar a estudar, começar a estudar pelo começo. Comece pelo começo. É um apelo a retornar às bases, a estudar as obras basilares. A esse conjunto de obras, podemos, sem dúvida nenhuma, acrescentar as obras póstumas e a revista espírita. O primeiro, as obras póstumas, é uma obra subsidiária publicada pelos Amigos Espíritas do Codificador em 1890, que relata os pormenores de sua iniciação no Espiritismo, sua missão, enquanto a Revista Espírita, um compêndio de 1858 a 1869, um valioso documento histórico doutrinário, por meio do qual Kardec veiculou investigações e estudos no campo das manifestações psíquicas. O conjunto da obra temos assuntos: a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura ou por vir da humanidade, os ensinamentos dados pelos espíritos superiores com concurso dos diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Bom, meus amigos, devo aqui propagar os bons canais de divulgação e de estudos espíritas, enfatizando que são alguns, dentre tantos, dentre outros, dos bons trabalhos e esforços de amigos, companheiros de ideal, de casas e sociedades espíritas, enfim, de locais em que nós podemos ter a segurança de ir e buscar acolhimento, orientações, trabalhos voluntários e estudos doutrinários, como, por exemplo, os canais do YouTube da Federação Espírita Brasileira, da TV da Federação Espírita Brasileira, no qual eu sou particularmente assíduo e destaco os programas que eu acompanho, estudando o Livro dos Espíritos, outro, estudando o Livro dos Médiuns, e recentemente estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles destrincham essas obras de forma alta, clara, bem bacana, num regionalismo aqui de Ribeirão Preto, pessoas muito bacanas, pessoas, nossos companheiros, nossos amigos, profissionais muito bem equipados, que trabalham, que lutam, do programa Visão Espírita, da Sociedade Espírita Allan Kardec, a USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, o programa Verdade e Luz, a web rádio, o jornal Verdade e Luz, do Centro Espírita Batuíra, da Unificação Kardecista, acompanha ali, esses todos fazem trabalhos sequenciais, estudos, palestras, lives. Olha, são portas e janelas abertas, um eterno convite a reflexões, ao contato. O jornal Amor e Caridade em Ação, do Centro Espírita Amor e Caridade. Temos o Disque Kardec, o atendimento fraterno telefônico pelo 016 3630 3232. Uma palavra muito mais do que amiga, de coração. E também pelo atendimento pelo chat online. Tudo isso e muito mais que eu estou falando, uma busca simples aí pelas redes sociais, uma busca pelo site de busca, se encontra facilmente, ou por nossos colegas e companheiros aí pelas redes sociais nós encontramos. Um trabalho elegante, bacana, simples,
com profundidade do amigo Jossi Wagner, com palestras espíritas no seu canal do YouTube, nos oferece boas reflexões diárias sobre os temas espíritas evangélicas. Enfim, amigos, essas são algumas sugestões de alguns programas valiosos, de alguns canais, das muitas formas que nós temos hoje de estudar, das muitas portas e janelas abertas, muitos os convites para estarmos juntos trilhando neste caminho de estudos e trabalhos a serem edificados por nós. Fica o convite a estarem conhecendo, participando das atividades online, que se inscrevam nos canais, curtam os vídeos, as apresentações, valorizem os esforços de nossos amigos, toquem o sininho, agendem os seus estudos e compartilhem, evidentemente, o que achar viável, que poderá beneficiar os nossos irmãos pelas suas redes sociais. Vale lembrar que também somos responsáveis pela disseminação da boa mensagem pelos meios em que dispomos. Na medida do possível, visitem e participem das atividades e estudos, das ações presenciais das casas, associações espíritas do seu bairro, da sua cidade. Amigos e amigas, agradeço imensamente por essa oportunidade abençoada, de poder ter passado essas informações, esse estudo, reforçando a todos nós a necessidade de estudar sempre, em nosso caso espíritas, estudar com profundidade a obra dos espíritos, trabalhar com Allan Kardec diariamente, começar e recomeçar pelo começo, tantas vezes forem necessárias para a educação de nosso próprio espírito, para que possamos ajudar com propriedade, para que possamos levar qualidade nos propósitos evangélicos, firmeza na condução de nossos afazeres sociais, para que possamos prestar a caridade em suas mais diversas manifestações, na certeza que estamos seguindo os exemplos dos benfeitores espirituais, sem corromper consciências ou impondo condições. Espíritas, a obra dos espíritos nos dá a segurança necessária para encarar o trabalho que nos compete realizar. Cristãos, o Evangelho de Jesus é um roteiro seguro de amor verdadeiro que nos compete cultivar. Comprometimento e coragem, força e fé. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigado.